carinho. Todos que precisam ter esperança para viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Todos que são de Jesus, mortos pro mundo, vivos pra luz, venham adorar o Salvador. Todos que sabem perseverar, na fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Porque Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Nada pode nos separar, Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar, Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará, Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor, nos libertou, perto está o Senhor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto, Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Amém? Ele está perto. Declare o seu amor. Mais do que tesouros é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. Ele é o Rei da glória e no meu coração contente vou cantar.
maravilha. Você saiu da sua casa, se dirigiu a esse lugar, porque você deseja ter um encontro especial com Cristo, não é verdade? A gente tem todos os dias. Deus nos ama. Jesus disse, olha, quando vocês quiserem orar, façam assim. Vão até o quarto de vocês, tranquem a porta em secreto. E o Pai, que lhes vê em secreto, os abençoará. Estarmos juntos é maravilhoso, mas nada substitui o nosso secreto de todo dia. A nossa conversa com esse Pai que nos ama. Eu costumo dizer para as pessoas, onde eu vou dar palestras, eu digo assim, Deus gosta da arte. Ele gosta muito da música. Foi Ele que criou, Ele gosta demais do belo. Mas Ele ama mesmo eu e você. Ele nos ama. E se Ele está aqui no meio de nós, não é pela arte bonita que nós vamos oferecer. Nós oferecemos porque Ele é digno do que é melhor. Mas Ele está aqui por mim e por sua causa. Por isso agora eu quero te convidar aí onde você está, a você fechar a porta. E fazer desse teu espaço o teu lugar secreto. Você pode fazer isso em pé, você pode fazer de joelhos. Fique à vontade. Mas nós vamos fazer esse momento de oração. E você vai falar com o Pai que te ama. O Pai que te vê em secreto e que te recompensa. Feche a porta e fale com o Pai. Nós te amamos, Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, confiantes de que o Senhor ouve a nossa oração. Aleluia. Agora você pode ir ficando em pé novamente. Eu queria chamar aqui o Dan e a Isabel. Queria também chamar a ministra Eli, se ela estiver, pastor Edson, são aniversariantes. Dan e Isabel, venham aqui. O Dan e a Isabel estão indo. Podem vir os pais também, Lucas. Dan e Isabel, nossos queridos, servem a essa igreja. Eles estão indo embora para os Estados Unidos. E nós queremos orar por eles. Você concorda? Também temos tantas pessoas enfermas. Vamos colocá-las diante do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. Jesus, nós estamos na Tua presença e a Tua presença é melhor do que a vida. Obrigada, Senhor, é bom demais saber que as nossas palavras não estão soltas no vento. Não. Nossas palavras são acolhidas por Ti. Obrigada, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Obrigada porque o Senhor nos chama filhos. Muito obrigada. Eu quero te agradecer muito, Senhor, pela vida do Dan e da Isabel. Teus filhos amados, nós amamos tanto. E o Senhor preparou para eles esse tempo de estar nos Estados Unidos. Nós queremos te pedir, continua abrindo as portas. Vai mostrando os passos
e que nós possamos adiante te glorificar mais e mais pelas grandes coisas que o Senhor estará fazendo na vida dos teus servos. Nós te agradecemos também, Senhor, pela vida do pastor Edson, da ministra Eli, servos do Senhor, que tanto nos abençoam no dia a dia da igreja. Visita teus servos aonde quer que eles estejam agora. Nós queremos também, Senhor, clamar por pessoas que precisam da tua visitação. A gente lembra da tia Cleusa, aonde ela estiver, afofa a cama dela. Afofa a cama também, Senhor, da Adriana, que está em tratamento de linfoma. Da Isadora Saldanha, Senhor, que acabou de fazer um transplante de medula, precisa de doação de sangue. Visita a Isadora. Abençoa, Senhor, a Eliana, o esposo dela. Abençoa a Rosi. Ó Senhor, são tantos os pedidos, mas nós colocamos cada uma dessas pessoas nos teus braços, porque a tua palavra diz que nós podemos confiar no Senhor, que a tua mão não está encolhida, ao contrário, ela está estendida. Obrigada, Pai. Nós não merecemos, mas por causa do sangue de Jesus, nós podemos ter essa graça de nos aproximarmos de Ti. Obrigada. Recebe a glória nessa manhã, recebe a honra, recebe o louvor, recebe a arte, recebe o serviço, mas recebe-nos, recebe o nosso coração. É em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Dê uma salva de palmas a esse Cristo, Ele merece. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Você pode sentar-se, querido. Consagrar o nosso ser a Ti. Literalmente o ser que foi gerado em nós. A Beatriz está aqui, mas o que Deus me deu nesta manhã, enquanto cumprimento a igreja, é que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Eu e você somos abençoados. A Beatriz traz no seu nome, escolhido por seus pais, uma vocação: fazer o outro feliz, trazer felicidade. E felicidade talvez seja uma busca, até mesmo, segundo o Blaise Pascal, um teólogo, até mesmo aqueles que buscam o suicídio, é porque entendem que existe algo melhor do que eles estão vivendo. Em nenhum momento estamos defendendo o suicídio, jamais. Mas sim o anseio de sermos plenos. Por isso que a palavra abençoar, ela vai dizer sobre abençoar, prosperar, otorgar
autoridade, poder, enfim, para que o outro seja próspero. E essa prosperidade tem a ver com plenitude. Sim, eu e você, abençoados que somos por Deus, aquele que chamamos de Pai, em Cristo Jesus e no poder do Espírito Santo, podemos crescer em sabedoria e graça como Jesus cresceu diante dos homens. A Beatriz é abençoada para abençoar. Sermão do pastor Pascoal, algum tempo aqui para nós. Você e eu somos abençoados para abençoar do nosso jeito. Tem um abençoado aí perto de você? Só dá uma olhadinha. Quando está perto, pode dar um beijo. Isabel e Dan, abençoados que vão abençoar. Aqueles que conheceram a Jesus sabiam disso. E então eles trouxeram as crianças até Jesus. Os discípulos não acharam que era uma boa ideia. Mas lá em Mateus 19:13, vai dizer que Jesus os repreendeu. Foi até aquelas crianças e as abençoou. É nesta convicção de que quando vocês, pais, avós, trazem os filhos até Jesus, Ele as abençoa. Ele é quem confere a elas, e a ela, Beatriz, a autoridade para poder ser plena durante a sua existência. Até o dia em que ela mesma escolher também caminhar pelos passos dos pais, dos avós, do entorno. Como igreja nós queremos abençoá-la. Então eu te convido para ficar em pé. Estender as suas mãos como um gesto. Eu fico pensando que Jesus naquela história, ele não colocou assim a distância. Ele foi e fez o que os avós talvez façam. De pegar no colo, de ficar mostrando para todo mundo a foto pelo WhatsApp. É um jeito da gente estar abençoando, de fazer cosquinha. Eu acho que Jesus fez uma festa com aquela criançada, mas é eu que acho. Enquanto Beatriz passear no nosso meio, faça isso. Abençoe essa guriazinha, em nome de Jesus. Que ela cresça aqui, abençoada e abençoadora. Pastor Tiago, você vai pegar a bebezinha no colo? Nós não batizamos as crianças e a gente tem aqui 2 casais presbiterianos e glória a Deus pelos nossos irmãos. É o nosso Pai que nos abençoa em Cristo Jesus. Nossa percepção da palavra é que este é o momento de consagrar o bebê. E quando ela tiver condições de escolher, ela fará a experiência do batismo. Mas muito obrigada, porque vocês emprestarão a fé de vocês a esta criança e aos seus pais. Obrigada por escolherem estar aqui na nossa igreja. Assim nós queremos abençoar ela e toda a família. E você que tem um bebê em casa, você que é avó, pai, mãe, essa coisa toda, abençoa agora aí no seu coração os seus filhos. Tem um bebê aqui na minha frente. Abençoe-os em nome de Jesus. Toda vez que nós levamos os nossos filhos a Jesus, Ele os abençoa. Vamos lá? Estende aí as suas mãos. Jesus, muito obrigada, porque nós não precisamos falar. Talita há pouco disse do Pai que nos vê. Assim é que nós contemplamos a Beatriz. Alguém que o Senhor escolheu trazer à existência. Tomou emprestado o útero da sua mãe. A experiência de afeto dos seus pais. A mão estendida dos seus avós. Para que a Beatriz, abençoada, possa crescer abençoando. Nós recebemos esta menina que tem na escolha do seu nome a vocação de fazer os outros felizes. Mas certamente isso só é possível em Jesus, porque o Senhor é a fonte de toda a felicidade. Por isso nós a recomendamos ao Senhor, o Senhor da vida e o Senhor da morte, o Senhor do hoje, o Senhor do amanhã. Que a vida da Beatriz glorifique o teu nome, Deus querido. Nós rogamos que ela seja cheia do teu Espírito Santo, que ela esteja conectada com o Senhor em Cristo Jesus. Que a vida dela, todos os dias, o dia todo, seja para a tua glória e para o teu louvor.
bem como seus pais e seus avós que aqui estão. Deus, com esta família, nós lembramos que o Senhor tem abençoado a todas as nossas famílias em Cristo Jesus. E nós te louvamos, porque mais uma vez o Senhor disse sim para nós. O Senhor nos deu mais uma criança exclusivo, modelo exclusivo da tua graça entre nós. Muito obrigada por todos e cada um daqueles que o Senhor tem nos dado. Nós recomendamos nossas crianças ao Senhor, nossos idosos ao Senhor, nossos jovens ao Senhor, nossos adolescentes ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Obrigada pela sua mão estendida sobre nós e não encolhida, porque o Senhor é um Deus bom, sempre muito bom. É no teu nome que nós oramos. Amém. Cante. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como. Aleluia! Declare a fidelidade desse Deus. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia, você pode sentar-se. Amém, glória a Deus. Você já disse bom dia para quem está do teu lado aí já? Né? Dá bom dia aí, eu sei que o culto vai começando, o pessoal vai chegando, né? E começa às vezes um pouco vazio e aí já vai enchendo já. Então dá bom dia para quem está do teu lado aí, né? Diz um bom culto em nome de Jesus, né? É tão gostoso a gente poder se reunir para cultuar a Deus junto. E por mais que está um pouco vazio, né, do que é comum, a gente sabe que muita gente, nem todos, né? Eu fui falar ontem isso na minha célula, o pessoal me deu uma bronca. Falou, pastor, mas nem todo mundo tirou férias. Eu falei, é verdade. Eu sei que algumas pessoas privilegiadas conseguiram tirar férias nessa época, e muitos vão viajar, ver família, passear. Eu sei que enquanto muitos não estão aqui porque estão passeando, muita gente também vem para cá, para passear, para ver família, para curtir um pouquinho Curitiba. E esse é o momento que a gente gostaria de conhecer você que está nos visitando. Eu sempre brinco, eu apelido esse momento de momento frio na barriga, porque a gente pede carinhosamente para vocês ficar de pé. Mas esse momento frio na barriga logo passa, porque você vai receber um monte de abraços. E aí você esquece o frio na barriga e é bem recebido. Então eu gostaria de convidar você que está nos visitando pela primeira vez, que você ficasse de pé. E aí, gente, me ajuda lá. Vamos honrar lá e vamos cumprimentar todo mundo aí. Quem está nos visitando pela primeira vez? Pode ficar de pé. Coragem lá, vamos ficando de pé. Olha lá, tem bastante gente. Olha, vamos dar uma salva de palmas, gente, para esse pessoal especial, mais que especial. Me ajuda aí com os abraços. Muito bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o momento também da gente poder falar um pouquinho de alguns avisos importantes para você marcar na tua agenda. O primeiro deles especial é que o nosso restaurante, que estava paradinho, também estava de férias, ele já voltou a funcionar. Então, você não tem mais desculpa, né? Acabando aqui, você vai estar com fome, vai com a tua família e juntos, vamos cear juntos ali, festejando. Então, daqui a pouquinho vai estar aberto ali nosso restaurante, você vai poder estar comendo com toda a tua família em nome de Jesus. A Érica acabou de falar para a gente da Isadora. Isadora é uma jovem aqui da nossa igreja que na quarta-feira passada ela fez uma cirurgia delicada
Ela fez uma cirurgia de transplante de medula óssea. E ela precisa urgentemente de doação de sangue. Eu gostaria de desafiar você. Essas sempre são oportunidades para nós, como povo de Deus, família em Cristo, de nós podemos nos unirmos e abençoarmos pessoas que estão precisando. E as doações, elas podem ser feitas no Hospital Erasto Gettner, sempre das 10 às 17 horas. Ou mesmo você que é de outra cidade, você pode doar no seu banco de sangue, colocando o nome lá, Isadora Saldanha. Anota lá esse nome, Isadora Saldanha. Outra vez importante também para nós é que no dia 15 ao dia 18 de março, nós vamos ter, como temos todos os anos, o nosso Congresso Internacional de Liderança, o Summit. É uma oportunidade sempre tremenda da gente poder aprender mais, afiar a nossa liderança e poder melhor estar preparado para poder abençoar outras pessoas. E esse ano vai ser aqui no templo, então a gente vai estar lotando esse lugar pela fé, né, e aprendendo, crescendo um pouquinho mais. E eu gostaria de desafiar você não pode ficar fora dessa. Então vai depois no nosso site lá, veja Summit, se inscreva, eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Uma das coisas que eu gosto muito na nossa igreja é uma visão missionária. Nós falamos que a nossa família missionária, hoje ela tem 160, eu tenho que corrigir, era 163 pessoas, agora é mais. E nós temos, graças a Deus, pessoas, missionários espalhados por vários países, fazendo projetos diferentes. Semana passada eu estava fazendo um casamento, e sentou um casal aqui da nossa igreja, que estava visitando aqui o Brasil, eles moram fora. Eles começaram a contar um pouquinho da história dele. Ela é brasileira aqui da nossa igreja, e ele iraniano. Eu falei, me conta essa história direito. E ele falou que ele era muçulmano, foi para os Estados Unidos para poder fazer lá o seu doutorado. E lá ele se abriu uma cultura diferente. E naquela oportunidade ele pôde conhecer Jesus. Foi congregar numa igreja. E nessa igreja estava lá uma curitibana, aqui da nossa cidade, aqui da nossa igreja. Se conheceram, estão casados já há quase 2 anos. Uma história muito bonita, mas que você vai escutar muito mais desse momento de oportunidade que está acontecendo no mundo. Pessoas migrando de vários países para outros países. E elas se abrem também para poder ouvir mais o Evangelho. O pastor Pascoal pediu para mim trazer um desafio. Ele não está aqui hoje com a gente, mas ele pediu para trazer um desafio para você. Daqui a pouco vocês, quem não conhece, vai conhecer o nosso pastor Daniel, né, que foi pastor do Ministério Infantil aqui da nossa igreja durante muitos anos, e ele está hoje morando nos Estados Unidos. Ele vai estar começando um projeto de plantio de uma igreja entre várias etnias, pessoas de várias nações que estão ali nos Estados Unidos. E o desafio que o pastor Pascoal pediu para trazer para você é que você faça parte desse projeto. Ele estava trabalhando antes numa biblioteca, nem sei se eu posso falar isso, estava trabalhando numa biblioteca, e aí o desafio do pastor Pascoal e Deus para ele é que ele pudesse ficar integral nesse projeto de plantio de igrejas, junto com o tempo que ele está estudando ali. Mas para isso ele precisa de pessoas que vão ajudá-lo a manter, segurar a corda, enquanto ele está ali plantando aquela igreja. E ele vai falar mais detalhes daqui a pouquinho. Na sua frente vai ter esse folderzinho, em missão. Cadê o pessoal da câmera aqui? Vai ter esse folhetinho em missão, e você pode colocar Família Torres e o valor que Deus colocar no teu coração. É tão gostoso a gente poder ver lá. Às vezes chega pra gente esses panfletinhos, e às vezes tem crianças que colocam lá R$1, R$10, queridos, não importa o valor. É tão gostoso como o povo de Deus, a gente se une por causas e a gente se permite ser usado por Deus. Outra forma também de você poder ajudar é agora, enquanto nós vamos ter nossos dízimos e as nossas ofertas, você pode escrever no teu envelope pela Família Torres, e você juntamente conosco fazer parte desse projeto que Deus está usando para abençoar tantas vidas lá nos Estados Unidos. Que possamos nesse tempo adorar a Deus através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas, que Deus possa usar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé agora. Você afasta a poltrona para facilitar o trânsito das pessoas. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer.
Obrigada pela tua bondade. Obrigada pela tua fidelidade. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigada porque o Senhor cuida de nós. Nós temos tantos irmãos, Senhor, passando dificuldades financeiras, mas nós te damos graças. Nós te damos graças porque o Senhor permanece fiel. E o Senhor tem nos sustentado mesmo no meio de uma crise. O Senhor tem sustentado essa igreja. Muito obrigada, Senhor. Te agradecemos pela tua fidelidade. Bendito seja o teu nome. Com meu coração e o teu louvor, nós vamos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Aleluia, teu nome bendito, Rei. Graças dou. Graças dou. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Oh, Jesus, nós te damos a nossa vida. Tudo o que somos e temos é teu. Como agradecer a Jesus o que fez por mim. Bênção sem medida, vem provar o seu amor. Nem os anjos, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço. Então dê glória ao que é digno. A Deus demos glória, a
igreja pode... Opa! A igreja pode sentar. Eu tenho o privilégio de mostrar para vocês a nossa menininha. A Sheila chegou na igreja quando ela tinha 3 anos. Assim como a Beatriz que a gente apresentou hoje. Ela foi acolhida e abençoada por esta igreja. E tem abençoado. Seus pais estão aqui, a Marta e o Silas. Os netos, logo os filhos do casal. Sheila foi daquelas mensageiras do rei. Quem aqui foi mensageira do rei? Levanta a mão. Enfim, dessa nossa geração. Enfim, até conheceu o Daniel, eles se casarem. Daniel chegou aqui com 16 anos. Dentre tantas atribuições, quando a nossa família chegou aqui, ele atuava ali na Basque, muito perto da Cleusa, e de uma fase muito bonita da nossa igreja na área de ação social. Hoje sua sogra é que coordena esta área aqui na nossa igreja também. Até ir para a faculdade, mestrado. 5 anos lá na Vila da Fé, como pastores naquela nossa congregação, 3 anos como pastores no Ministério Infantil e agora fazendo um doutorado nos Estados Unidos. Ele traz notícias, o Tiaguinho já falou, nossos missionários também, mas eu queria mais uma vez dizer muito obrigada para vocês. Quando a gente reparte os nossos filhos com as nações, e assim o nosso sentimento por vocês. Eu me lembro no dia do casamento de vocês, daquela canção tão profética. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Era a canção de vocês. Meus filhos irão performar todas as nações. Sim, hoje os meninos estão lá. Mas vocês são os nossos filhos. Eu deixo a palavra de Isaías 61. Quando o Espírito do Senhor está sobre nós. Ele nos unge para. Missões, missões e missões. E no final vai dizer assim: os seus filhos serão conhecidos como pessoas que eu os abençoei. Serão conhecidos nas nações como pessoas que eu os abençoei. Por favor, eu não vou orar, mas eu pedi só para você estender a sua mão. Olhar para esses nossos irmãos como filhos amados do Senhor. Desta família, desta igreja. Como filhos amados, que o Senhor tem levado às nações para abençoar tantos outros, tantos outros. Estende aí sua mão. E quando você está estendendo, eu também estou te convidando a colocá-los naquele quartinho sagrado que a Thalita trouxe, da oração. Porque os nossos filhos vão. Eles precisam ir. E nós consagramos vocês mais uma vez para esta nossa nova etapa. Em que vocês vão para a glória de Deus e para a nossa alegria. Penso em tantos dos outros nossos missionários, onde eles estão agora. Que eles recebam um toque da graça de Deus. Glória a Deus, porque escolhe os nossos filhos. Vamos aplaudir a Jesus? Amada igreja, que alegria estar aqui com os irmãos. E eu quero agradecer em nome da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, todo o carinho que a gente recebeu dessa igreja durante esse ano nos Estados Unidos. Agora retornando ao Brasil também, mensagens de encorajamento, famílias querendo rever a gente e tendo um tempo gostoso com a família, com amigos, de missões também, promoção missionária aqui no Brasil. Muito obrigado, igreja, vocês são muito especiais. E como é bom estar aqui, meditar na palavra de Deus junto com os irmãos. Eu quero contar um pouquinho do que é esse desafio missionário que eu e minha família estamos envolvidos nos Estados Unidos. Morando um ano lá, me preparando para um estudo de doutorado, eu posso dizer para os irmãos que os Estados Unidos hoje em dia é um grande campo missionário, irmãos. E talvez você pense assim, Estados Unidos, campo missionário, será que você confundiu o nome do país, né? Não, é verdade. Por mais que os Estados Unidos é conhecido, e realmente é, um país que envia missionários ao mundo por gerações, né? E um país com uma igreja cristã muito forte, os Estados Unidos têm recebido pessoas do mundo inteiro, um fluxo de imigração muito forte, principalmente nas últimas décadas. E hoje em dia, se você vai no mercado nos Estados Unidos, a gente vai no supermercado, nós conseguimos ver pessoas falando em árabe, pessoas africanos, hispanos, europeus, todos os tipos de pessoas, todas as raças, povos, cores, etnias, juntas, vivendo nos grandes centros dos Estados Unidos.
E antes de Deus abrir essa porta dos estudos, eu e minha família já tínhamos uma visão muito clara, um chamado muito claro missionário para esse tempo. E o sonho que Deus colocou no nosso coração é plantar uma igreja entre estes povos que estão nos Estados Unidos e estão mais abertos para o evangelho durante esse tempo, em que estão longe da sua família, da sua cultura, e poder levar a mensagem do evangelho onde eles estão morando hoje com as suas famílias. Nós estamos morando no Texas, o nome da cidade é Fort Worth, a cidade mais conhecida próxima é Dallas, é bem pertinho de Dallas. Então nós moramos na parte sul da cidade. Deus tem nos dado a visão de plantar uma igreja ali, onde existem muitos imigrantes, muitos refugiados, muitas famílias que estão indo estudar, que estão indo morar, em busca de trabalho, e que ali estão fazendo o seu lar. Então, meus irmãos, deixa eu dar uma visão para vocês do que eu estou falando. É difícil às vezes a gente imaginar, vivendo na nossa dinâmica brasileira aqui. Olha só uma foto que eu tenho da igreja que nós frequentamos lá, a igreja que vai nos apoiar, serve como um modelo, uma inspiração para a gente. Aquele rapaz no centro asiático é o pastor John Sun. Ele é nascido na China, crescido na Califórnia, hoje em dia é pastor no Texas. À sua esquerda ali, aquele rapaz com um casaco colorido, ele é alemão, tá? Aquele rapaz à direita do pastor com um casaco cinza, ele é o Sufi, ele veio do Afeganistão. É um jovem que está sendo treinado para missões ali nos Estados Unidos, na nossa igreja. E a mais à direita temos um indiano e lá atrás você pode ver alguns americanos. Quando eu falo de uma igreja multiétnica, a igreja que Deus tem colocado no nosso coração de começar, é uma igreja que abraça essa diversidade e que consegue fazer, vive em todas as dinâmicas, dinâmica de liderança, de pequenos grupos, de evangelismo, de culto. Essa diversidade é representada e o que nos une é a cruz de Cristo, o amor que temos em Cristo. Então, meus irmãos, como é que você pode se envolver nessa obra missionária? Primeiro você pode orar por mim e para minha família. Nós estamos voltando aos Estados Unidos daqui a uma semana. E temos o desafio de começar, estamos mobilizando a liderança dessa igreja, convidando irmãos para começar essa igreja junto conosco. Então ore para que tenhamos casais junto conosco, começando essa igreja. Agora já em fevereiro, vamos começar os esforços evangelísticos e missionários. Ore também pelo nosso sustento. Nós queremos muito nos dedicar 100% à plantação dessa igreja e aos estudos. E para isso precisamos do sustento da nossa família. Você pode ajudar e orar por isso também. E também ore para que as igrejas americanas, as parcerias que nós conseguimos formar, graças a Deus. O ano de 2016 foi ano de formar a parceria com a Convenção Batista do Texas, que está apoiando essa plantação, com a nossa igreja mãe, a Igreja Internacional Batista de Arlington, e que nós possamos firmar mais e mais parcerias com as igrejas americanas para o avanço do reino de Deus ali em Fort Worth, Texas, Estados Unidos. Amém? Ore pela nossa família. E se você quer saber mais sobre esse projeto missionário, essa semana nós estamos promovendo um encontro missionário aqui na igreja. Anota aí. Vai ser na sexta-feira, dia 20, às 8 horas da noite, no 4º andar da nossa igreja, no auditório do 4º andar. Vou estar aqui com a minha família, nós vamos falar sobre os testemunhos missionários, os desafios, e eu convido você a estar aqui com a gente e ouvir mais sobre esse projeto. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 12 ao 21. Vamos meditar na palavra de Deus nessa manhã. Efésios, capítulo 3, versículo 12 ao versículo 21. Nós vamos concentrar a reflexão dessa manhã, principalmente na oração que o apóstolo Paulo faz pela igreja de Éfeso, pelos discípulos que estão na igreja de Éfeso, do versículo 16 até o final. Mas eu queria mostrar para vocês alguns ensinamentos preciosos que estão a partir do verso 12. E Paulo nos ensina como é que nos aproximamos de Deus em oração. A confiança que podemos ter nos aproximando de Deus com as nossas petições, com as nossas necessidades, com as nossas ações de graça. Então, leia comigo do verso 12 ao verso 15, é onde começamos a meditar na palavra de Deus. Que diz assim: por estarmos unidos com Cristo, por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança. Portanto, eu lhes peço que não desanimem por causa dos meus sofrimentos por vocês, pois eles lhes trazem benefício. E por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. Eu aprendo com Paulo algumas lições de como é que nós nos aproximamos a Deus em oração. Nós temos
por causa da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e por causa do sacrifício nele da cruz, que nos livrou de toda a culpa do pecado, quando nós colocamos a nossa fé e a nossa confiança nele, nós temos um mediador no nosso relacionamento com Deus. Quando você deposita a sua fé, a sua vida em Jesus, Cristo se torna o seu mediador no seu relacionamento com Deus. Ele habita em nós, ele faz morada no nosso coração e ele intercede por nós diante do Pai. E esse texto está nos mostrando que quando temos essa intimidade com Jesus, quando Cristo é o nosso mediador, nós podemos ter 3 certezas ao nos aproximarmos de Deus. Primeiro, de que nós não estamos sozinhos nos nossos desafios e nos nossos problemas. Deus é conosco, Emanuel. Segundo, nós temos a certeza de que Deus nos ouve, está ouvindo as nossas petições e necessidades. E terceira, verdade maravilhosa desse texto, nós podemos ter um relacionamento com Deus, um relacionamento de pai e filho. Por isso que o apóstolo Paulo fala, por isso eu me prostro diante do Pai, eu me ajoelho diante do Pai. E se você está chegando novo aqui na igreja, está começando a conhecer da Bíblia, da palavra de Deus, está impressionado com isso que a palavra de Deus diz, eu posso ter esse relacionamento com Deus? Eu quero dizer para você, meu querido, você pode. Se você fazer de Jesus o seu Senhor e Salvador, você pode ter esse santo mediador no seu relacionamento com Deus, o teu Senhor e Salvador, que vai sim te trazer confiança no seu relacionamento com Deus, confiança de que você não está sozinho nas batalhas do dia a dia, confiança de que você tem um Deus que te ouve, e mais, um Deus que se torna o seu Pai, te adota como filho em Cristo Jesus. Portanto, creia e busque esse relacionamento com Deus, que Ele está aqui para te ouvir, está aqui para afirmar esse relacionamento contigo. E com essa confiança, nós nos aproximamos também nessa oração do apóstolo Paulo, crendo que todas as nossas necessidades são encontradas em Cristo Jesus. E essa oração que começa no verso 16, Paulo está ensinando a igreja de Éfeso, uma igreja que ele ama muito, aos discípulos, aos seguidores de Jesus da igreja de Éfeso, quais são algumas marcas que caracterizam a vida de um discípulo de Jesus. Quais são? Ele está pedindo ao Senhor, Deus, marca a vida dos meus irmãos com essas marcas de um discípulo de Jesus. E as 3 marcas que eu identifico nesse texto são: um discípulo de Jesus experimenta a marca do poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Segunda marca, um discípulo de Jesus experimenta a marca do amor de Cristo na sua vida. E a terceira marca é a marca da glória de Deus, que caracteriza o propósito pelo qual um discípulo de Jesus vive a sua vida. Eu quero te convidar, enquanto meditamos nesse texto da palavra de Deus, a você pensar na tua jornada com Jesus. Talvez tem pessoas aqui que estão chegando na igreja, que estão começando na sua fé, ou que estão ouvindo pela primeira vez, talvez, a mensagem do Evangelho. E para você, a primeira vez que eu ouvi essa palavra discípulo na minha vida foi numa igreja evangélica. Simplesmente discípulo é ser seguidor de alguém. E nesse contexto cristão que estamos falando, no contexto bíblico, é ser seguidor de Jesus. Querer conformar a sua vida, seguir os passos de Jesus, tê-lo como referencial, como Senhor e Salvador da sua vida. Então, ser discípulo é isso. E talvez você está nesses primeiros passos, conhecendo, ouvindo a mensagem do Evangelho. Talvez você já tomou na sua caminhada com Jesus a decisão mais importante de um discípulo, que é a decisão da entrega. De entregar o seu coração a Deus, de dar os primeiros passos, está conhecendo, está se fascinando com a palavra de Deus, com a vida em igreja. E você está aprendendo lá nos princípios. Eu queria muito que essa palavra fortalecesse o teu coração. Quero muito que essa palavra fale com você e te ajude a entender as marcas de um discípulo de Jesus. E muitos aqui estão em momentos diferentes da sua caminhada com Jesus. Há 5, 10, 20, 30, 40 anos caminhando com Jesus. Caminhando nessa caminhada de santificação, de nos tornarmos mais parecidos com o Mestre. E eu quero te incentivar a olhar para a palavra de Deus de uma forma renovada nessa manhã. E olhar como que essas 3 marcas precisam estar presentes na minha vida como discípulo de Jesus durante toda a jornada da nossa vida. Outra coisa que eu aprendo com o texto bíblico é que o discipulado, essa vida como um discípulo de Jesus, o melhor contexto para que ela aconteça é o contexto da igreja. É aqui que nós aprendemos, aí crescemos. Portanto, um discípulo de Jesus precisa estar envolvido com a igreja de Jesus. Igreja com a qual ele amou, deu a sua vida.
Portanto, vamos para o texto bíblico, marcando essas duas convicções na nossa mente. Leia comigo o versículo 16 e vamos ler até o final o versículo 21. Versículo 16 de Efésios 3 diz assim: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém. E nós começamos, eu gostaria de definir o que é ser um discípulo de Jesus, de acordo com esses versos da palavra de Deus. Se eu tivesse que trazer uma definição para os irmãos, do que é discipulado, de acordo com Efésios 3, 16 a 21, eu diria que discipulado, uma vida de discípulo, é viver e ensinar outras pessoas a viverem pelo poder do Espírito Santo de Deus, no amor de Cristo e para a glória de Deus. Essa é a definição de um discípulo de Jesus, segundo esse texto. E por que nós precisamos de ajuda para viver isso, meus irmãos? Porque a nossa tendência, enquanto seres humanos, é nós vivermos exatamente o oposto disso. Ao invés de vivermos pelo poder do Espírito, a nossa tendência é viver pela nossa força. Ao invés de vivermos pelo amor de Deus, no amor de Deus, a nossa tendência é viver no nosso egoísmo. E ao invés de vivermos para a glória de Deus, a nossa tendência é vivermos para a nossa própria satisfação. E por isso que nós precisamos da palavra de Deus, que nos examina, que nos ensina, que nos desafia a vivermos no padrão que Deus escolheu para nós. Então, diante desse texto da palavra de Deus, um discípulo de Jesus consegue responder algumas perguntas. Primeira pergunta que um discípulo de Jesus consegue responder, mediante esse texto da palavra de Deus, é: quem controla a minha vida? E um discípulo de Jesus responderia: a minha vida é controlada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Segunda pergunta de um discípulo de Jesus é: onde está a fonte do meu alimento diário? De onde eu extraio energia, sabedoria, direção para o meu dia a dia? Um discípulo de Jesus responderia baseado nesse texto: a minha fonte está no amor de Cristo Jesus. A terceira pergunta de um discípulo de Jesus diante desse texto, a terceira resposta seria: para quem que eu estou vivendo a minha vida? Qual é o propósito? E o propósito de um discípulo de Jesus é viver para a glória de Deus. Essas são as três marcas de um discípulo de Jesus. Vamos meditar na primeira, a marca do poder do Espírito. Quem é que controla a minha e a sua vida quando nós estamos vivendo uma vida com Jesus? E eu gostaria de começar a pensar sobre isso, definindo para os irmãos o que é viver pelo poder do Espírito. O que significa isso no âmbito pessoal? Qual é a transformação que o Espírito Santo de Deus age na nossa vida quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor? Eu poderia dizer que viver pelo poder do Espírito é você conhecer e entregar o controle dos seus pensamentos, das suas ações, das suas vontades, dos seus relacionamentos ao poder do Espírito Santo de Deus. Deixar Deus controlar os teus pensamentos, tuas ações, tuas vontades, os teus relacionamentos. E como a palavra de Deus, ela sempre nos ensina a caminhar passo a passo em direção à vontade de Deus, olha que precioso, como um texto paralelo a esse, o texto de Colossenses capítulo 3, que eu queria pedir para você abrir. Deixa Efésios 3 marcado lá, nós vamos voltar nesse texto da palavra de Deus. Abre a tua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Eu quero mostrar para vocês passo a passo como o Espírito Santo vai transformando pensamentos, ações, vontades, relacionamentos na nossa vida. Colossenses 3, um pouquinho mais para frente. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto da palavra de Deus, como é que Deus muda os nossos pensamentos. Como é que o Espírito Santo transforma os nossos pensamentos. Olha nesse texto de Colossenses 3, o versículo 2, onde o próprio apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo Paulo está falando assim, olha, mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas.
Um discípulo de Jesus, ele tem os seus pensamentos transformados quando ele aprende a caminhar nessa vida, não mais só cercado e preocupado com as coisas do dia a dia. E nós sabemos que as crises, as dificuldades familiares, financeiras do nosso país, elas tendem, mesmo nós como discípulos de Jesus, elas tendem a focar os nossos olhos nos problemas de hoje, de amanhã. E é por isso que nós precisamos da palavra de Deus. É por isso que nós precisamos da vida em igreja. É por isso que precisamos da oração. Para que os nossos olhos sejam redirecionados para o lugar certo. Como é que anda um discípulo de Jesus? Mantendo os olhos e os pensamentos nas coisas do alto. Um discípulo de Jesus, ele aprende a interpretar o seu passado, a viver o seu presente, a olhar para o seu futuro, focado nas coisas de Deus. Naquilo que não acaba hoje e amanhã, naquilo que tem sim valor hoje e amanhã, mas que tem também valor eterno, que são as coisas do reino, são as coisas de Deus. Procurar a direção de Deus em cada momento, momentos bons, momentos difíceis, olhar para o alto. Não esqueça de olhar para o alto, que é de onde vem o nosso socorro, é de onde vem o nosso cuidado. Um discípulo de Jesus, ele mantém os seus pensamentos, ele tem os seus pensamentos transformados pelo Espírito. E ele também tem as suas ações e vontades transformadas pelo Espírito. Olha o verso 8 desse texto, continuando em Colossenses 3. Acompanha comigo a leitura do 8 ao 10. Olha como é que o Espírito Santo transforma as nossas ações e vontades. Paulo diz assim: mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Isso é que Deus começa a fazer nas nossas ações e vontades. Deus começa a nos limpar das coisas que não tinham a ver com Ele. E começa a nos renovar e colocar em nós um novo caráter, uma nova vontade, uma nova ação, uma nova forma de enfrentar a vida. E a própria Bíblia vai nos mostrar como é que são essas novas ações e vontades motivadas pelo Espírito. Olha o verso 12 desse texto de Colossenses. Paulo vai dizer, continua assim, olha: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se do profunda compaixão, de bondade, de humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Irmãos, só o Espírito Santo de Deus, o poder do Espírito, pode moldar a nossa vida, moldar as nossas ações, moldar as nossas vontades de acordo com esses pensamentos e essas virtudes, de acordo com essas qualidades da palavra de Deus. Agora, a palavra de Deus não para por aqui. Ela vai nos dizer que o Espírito Santo é poderoso para transformar os nossos relacionamentos quando nós nos entregamos a Jesus. Jesus entra no nosso coração, Jesus começa a fazer diferença na nossa casa, no nosso lar, e nós começamos a ver os relacionamentos ao nosso redor sendo transformados pelo poder de Deus. Com muita alegria eu posso contar para a igreja um testemunho do que aconteceu com a minha família ampliada, com os meus pais. Há 27 anos atrás, meus pais passaram por um drama do divórcio. Eles se separaram quando eu era ainda pequenininho. E eu cresci longe de pai ou longe da mãe, viajando para ver meu pai, passando férias com mãe. Todas aquelas lutas, né, de uma família separada, pensão, quem vai estar com os filhos, todos aqueles dilemas, aquelas dores, aquelas dificuldades. Agora, como é precioso ver Deus trabalhando no coração da minha família ao longo desses 27 anos. E principalmente nos últimos 15 anos dessa caminhada, Deus tem chamado um a um da minha família a um relacionamento pessoal com Ele. Primeiro fui eu. Eu fui o primeiro a conhecer Jesus na minha casa, ter um compromisso com Jesus. E depois disso, Deus chamou meu pai. Tanto meu pai quanto minha mãe se casaram novamente. Meu pai se converteu, a esposa do meu pai, os meus irmãos por parte de pai. Minha mãe, batizei a minha mãe aqui na igreja, já em finalzinho de 2015, há 2 anos atrás. Meu padrasto, todos foram conhecendo a Jesus, um a um. E Deus tinha preparado o cenário para que a restauração acontecesse na minha família, né? Restauração de relacionamentos, de respeito.
E esse ano, minha irmã, que mora em Belo Horizonte, que mora em Minas Gerais, ela estava grávida. E no começo da gravidez, meu pai com sua esposa foram visitar a minha irmã em Minas Gerais. No último dia dessa viagem, minha irmã teve um sangramento e bateu aquele desespero, né? Não sabia se estava tendo um aborto espontâneo, o que estava acontecendo com a minha irmã. Corre para levá-la para o médico, para o hospital. E durante o finalzinho daquela tarde, aquela noite, até o outro dia, ela poder fazer todos os exames, aquela angústia em toda a família de saber o que estava acontecendo com o bebezinho que vai chegar na família. Minha mãe, nesse tempo, estava morando no Nordeste do país. Coração de mãe, vocês sabem muito bem. Recebeu a ligação, pegou o primeiro avião que ela podia, voou para Belo Horizonte. E ali, depois de muitos anos, foi uma das primeiras oportunidades onde no mesmo lar, no mesmo teto, estava minha irmã, estava meu pai, sua esposa, minha mãe. E ali foi um tempo de restauração, de cura, de perdão entre a minha família. E os relacionamentos foram restaurados ali. Como foi gostoso, como tem sido gostoso acompanhar a minha família e ver meu pai já foi visitar, com sua esposa já foi visitar a minha irmã uma segunda vez. E ali sentado na mesma mesa, minha irmã, meu pai, sua esposa, minha mãe, seu esposo. E a restauração de Deus acontecendo no meu lar. Eu aprendo duas coisas com essa lição. Primeiro, com essa história, né, que está acontecendo na minha casa. Primeiro, que Deus restaura relacionamentos quebrados. Deus é poderoso. Dura tempo, muitas lágrimas, muita dor, mas Deus restaura. Segunda lição, que nós precisamos cuidar das nossas famílias. Deus não quer que a gente evite 27 anos de sofrimento para chegar numa restauração. E o caminho é cuidar dos nossos relacionamentos, cuidar da nossa família. Eu creio em um Deus que restaura relacionamentos, independente de como eles estejam. Talvez você está me ouvindo essa manhã aqui pensando no seu marido, ou pensando no seu filho, ou pensando no seu pai, e falando assim: pastor, o senhor não conhece a minha situação. E eu podia responder para você: você não conhece a minha situação ao fundo também da minha família, e ver a ação de Deus. Mas eu vejo no texto da palavra de Deus, que a palavra de Deus nos traz princípios que transformam a nossa família. Olha o texto de Colossenses, o capítulo 3, o verso 18 ao 21, são só conselhos práticos para a família. Olha que belo esse texto da palavra de Deus. 18 diz assim: mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada o Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem. Se eu pudesse resumir esses 4 versículos, eu diria: esposa, respeite. Marido, ame. Filho, obedeça. Pai, eduque com sabedoria. Olha como é que a palavra de Deus, ela vai permeando os relacionamentos, e esse poder do Espírito vai transformando o ambiente do seu lar. Amém? Vai transformando a sua casa. Portanto, viver, submeter-se ao controle do Espírito, ver o poder de Deus agir na sua vida como discípulo de Jesus, para mim é você ver Deus controlando e dirigindo seus pensamentos, ações, vontades e relacionamentos pelo poder de Deus. Agora eu faço uma pergunta para você essa manhã, uma pergunta reflexiva. Quem está controlando os teus pensamentos, ações, vontades e relacionamentos? Você ou o Espírito Santo de Deus? Porque antes do Espírito Santo tomar o controle, nós precisamos tomar uma decisão. Eu lembro muito bem do dia que eu tomei essa decisão, de entregar o controle da minha vida a Jesus, de me entregar a Jesus. Eu tinha 16 anos, estava chegando aqui na igreja, conhecendo toda essa mensagem maravilhosa do Evangelho que transformou a minha vida. E eu estava sozinho na minha casa, saudade da minha família de Minas, saudade da minha mãe, estudando já ali para a escola. E eu lembro que começaram a vir pensamentos depressivos na minha mente, né? Uma tristeza profunda no meu coração. E eu lembro da voz do Espírito Santo de Deus falando para mim assim: filho, por que você não se entrega a mim? Deixa eu guiar a sua vida, deixa eu conduzir a sua vida, entrega o seu coração para mim. E ele sozinho, no chão da minha casa, eu me ajoelhei, fiz uma oração sincera a Deus, entregando meu coração a Jesus. E depois daquela oração, meus irmãos, eu tenho visto Deus, dia após dia, mudando os meus pensamentos, mudando as minhas ações, mudando as minhas motivações e vontades, mudando os meus relacionamentos. É isso que o Espírito Santo faz. Ele transforma.
E isso me leva à segunda marca de um discípulo de Jesus. Porque o poder do Espírito nos capacita a viver coisas maravilhosas em Deus. A profundidade desse relacionamento com Deus está na marca do amor de Cristo. Um amor inesgotável por mim e por você. Uma fonte inesgotável por mim e por você. E quando eu leio, olho de novo, vamos lá de novo esse texto. Volta lá comigo em Efésios, no capítulo 3. Vamos ler de novo esse texto do versículo 16 a 19. Presta atenção em como Paulo fala desse amor de Cristo maravilhoso. Ele fala assim, olha, versículo 16, começando a oração. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, eles fortaleçam no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito. Verso 17, ele fala assim, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Eu tiro algumas lições preciosas desse trecho da palavra de Deus. Primeiro, que quando Paulo fala que Cristo habita no meu e no seu coração, isso significa que Cristo não quer somente ter um relacionamento superficial comigo. Ele escolheu o Rei de todo o universo, decidiu habitar no meu coração, fazer morada e ter um relacionamento pessoal comigo. Isso quer dizer que Cristo quer ter um relacionamento profundo, de amizade contigo. E outra coisa, essa fonte de vida que habita em você é uma fonte inesgotável. Nunca vai faltar amor, nunca vai faltar esperança, nunca vai faltar alegria, nunca vai faltar paz nessa ponte, nessa fonte. Por mais que na sua vida esteja faltando essas coisas, você pode sempre se alimentar da fonte que é Jesus, que está no seu e no meu coração, mediante aquilo que a palavra de Deus nos diz. Que certeza maravilhosa! O apóstolo Paulo continua nos trazendo duas expressões interessantes. Ele fala que o nosso amor precisa estar enraizado e ele precisa estar alicerçado. Nossa vida precisa estar enraizada e alicerçada no amor de Cristo. Vamos meditar um pouquinho nessas duas palavras. O que significa essa ilustração que Paulo empresta do campo da botânica, dizendo que nossa vida tem que estar enraizada no amor de Cristo. Uma planta, ela extrai tanto o alimento quanto o sustento dela das suas raízes. Quanto mais profunda a raiz, melhor é a extração de alimento e também a sustentabilidade daquela planta. É isso que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer, aplicando para a nossa vida com Cristo. Estar enraizado no amor de Deus é você conseguir, como um discípulo de Jesus, seguidor do Mestre, dia após dia, beber desse alimento e ter o teu sustento, o teu equilíbrio, a tua estabilidade no amor de Deus. E por isso é tão importante o nosso tempo devocional, o nosso tempo com a palavra de Deus, o nosso quarto de oração, como a Thalita falou aqui. É porque nesse momento que você extrai, que você recebe da fonte, o amor que você precisa para viver o dia a dia, para tratar os seus, para tratar a sua família, para viver imerso nesse amor de Deus. Portanto, meus irmãos, o encorajamento da palavra de Deus para nós hoje: viva enraizado, se alimentando diariamente desse amor em Cristo que nunca se acaba dentro de você. Segunda coisa, a Bíblia diz que nós temos que estar alicerçados também no amor de Deus. Os engenheiros e arquitetos podem atestar aqui comigo: se você não for fundo o suficiente nos alicerces, você não poderá construir alto o suficiente na sua vida. Estar alicerçado no amor de Deus significa que a nossa vida, ela passa por muitas fases. Fases boas, fases difíceis, problemas, dificuldades, vitórias. Quando o seu alicerce está profundo no amor de Deus, não depende o que está acontecendo na superfície. Não depende da estação da vida que você está passando. O teu alicerce, o teu fundamento vai ser sempre o amor de Cristo. Você sempre vai poder extrair o amor de Cristo para a situação de vida que você está passando. Portanto, meus irmãos, esse é o encorajamento que a palavra de Deus nos traz. Traga a sua vida e que ela possa criar raízes, alicerces no amor de Cristo Jesus. O verso 18, ele traz uma ilustração linda. Paulo fala das 4 dimensões do amor de Cristo. E eu gosto muito da forma que um dos pastores do século passado, John Stott,
ele representou essas 4 dimensões. Ele fala o seguinte, que o amor de Cristo, ele é largo o suficiente para envolver toda a humanidade. O amor de Cristo tem o comprimento suficiente para durar por toda a eternidade. O amor de Cristo é autossuficiente para exaltá-lo nas alturas. O Rei Cristo, que morreu e ressuscitou, está exaltado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O amor de Cristo é profundo o suficiente para alcançar até mais perdido dos pecadores como eu e você. Assim é o amor de Cristo por mim e por você. Paulo continua desbravando, continua aprofundando esse amor de Deus. E ele continua a falar no verso 19, que nós podemos conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento. Agora para pensar, como é que você conhece uma coisa que excede todo o conhecimento humano? Isso me faz entender que o amor de Cristo, ele não é só um amor teórico e racional. Você nunca vai conseguir compreender todo o amor de Cristo com a sua racionalidade, na teoria. O amor de Cristo é um amor experimental. Ele quer que você viva. E quanto mais você imerge nesse amor, você percebe que mais profundo é essa fonte que você está imergindo. É mais profundo esse amor. E você tem mais e mais e mais e mais para conhecer. Inesgotável. É o amor de Deus, profundamente inesgotável. Que a palavra de Deus me desafia como discípulo do Mestre. É aprender a viver o meu dia a dia. Extraindo, tendo como fonte diária, como discípulo de Jesus, o amor do meu Salvador. Conseguir transmitir isso para os meus relacionamentos, conseguir transmitir isso para os meus filhos, conseguir transmitir isso para minha esposa, para o meu esposo, conseguir transmitir isso para o seu esposo, conseguir transmitir isso para as pessoas ao seu redor. O seu pensamento está tão saturado do amor de Deus, as suas vontades estão tão cheias do poder e do amor de Deus, que isso transborde. Que você possa viver esse amor em toda a sua plenitude. E por último, a marca de um discípulo de Jesus é a marca de uma vida que vive para a glória de Deus. Aí você encontra o propósito da sua vida, vivendo para a glória de Deus. Olha o verso 20 e 21. Essa palavra de exaltação do apóstolo Paulo, depois de considerar as profundezas do poder e do amor de Cristo, ele termina com uma palavra de exaltação no verso 20 e 21, dizendo: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Meus irmãos, isso é uma consequência. Porque quando eu aprendo a viver a minha vida pelo poder do Espírito Santo de Deus, quando a minha vida está imersa na fonte, está imersa no amor de Cristo, a fonte da minha vida é o amor de Cristo, a minha vida só vai ter um propósito. A minha vida vai ter o propósito de glorificar o nome de Deus. Esse é o propósito de um discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus, ele não está projetando lá na frente e preocupado como é que as circunstâncias e situações vão me beneficiar ou vão se encaixar em torno de mim. Não. Um discípulo de Jesus está aprendendo a viver a sua vida, projetando o seu futuro e vivendo o seu presente, olhando para o seu passado, tendo Cristo como centro. Não é mais o foco em mim. O foco é naquilo que Jesus está fazendo, na missão que Ele tem na minha vida, no propósito que Ele tem, a glória que Ele quer trazer ao seu nome através da minha vida. E eu estou procurando viver a missão passo a passo, ouvindo, vivendo no amor dEle, vivendo para a glória dEle. O verso 20 nos lembra desse texto que nós temos um Pai que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, tudo que pensamos, e como a tia Cleusa gosta sempre de falar, desde a minha adolescência ouvindo isso aqui, e tudo que sonhamos, né? Deus pode fazer infinitamente mais. Eu gosto de comparar esse texto que nós estamos lendo, esse finalzinho da oração do apóstolo Paulo, com as palavras de Jesus em João 15, 7 a 8. Olha como é parecido, olha como Paulo está talvez relembrando essas palavras de Jesus lá para os seus discípulos em João capítulo 15, no Evangelho. Jesus diz assim, olha: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus seguidores. Irmãos, quando nós decidimos viver pelo poder do Espírito, no amor de Deus,
e a nossa vida ressoa a glória de Deus, a nossa vida transparece a glória de Deus, meus irmãos, Deus se alegra disso. Deus é glorificado quando eu vivo como um discípulo de Jesus. Deus é glorificado quando nós vivemos como igreja. Amor físico, amor perceptível de Deus nessa terra. Deus é glorificado em tudo isso. E eu me aproximo ao final dessa mensagem, olhando para o contraste que pode existir na forma em que vivemos a nossa vida. Qual é a frase que mais tem definido a sua vida? Ou melhor, olhando para o futuro, qual é a frase que você gostaria que definisse a sua vida? Eu vou ler aqui 2 frases. São 2 formas de viver a vida. A primeira é uma que não representa um discípulo de Jesus. A forma que você vive essa vida, esse dia a dia, focado muito nas coisas do amanhã, nas coisas de hoje. Vou falar na primeira pessoa, seria uma vida que seria definida assim: vivo pela minha força, no meu egoísmo para a minha satisfação. Agora, a sua vida pode ser definida e pode trazer uma grande mensagem, que é a mensagem do Evangelho por trás da sua vida. E aí a sua vida começa a ser transformada e começa a ser definida, assim como esse texto nos diz. E deixa eu dizer a segunda frase que diz, esse sim define sim um discípulo de Jesus. É alguém que está buscando viver pelo poder do Espírito Santo de Deus, no amor de Cristo, para a glória de Deus. Eu quero te convidar a responder a esse texto da palavra de Deus. A palavra de Deus nos desafia, ela sempre nos confronta. E nós temos a oportunidade, quando ouvimos a palavra de Deus, de respondê-la. Nós aceitamos isso que a palavra de Deus nos diz, nós conformamos a nossa vida a ela, ou nós não conformamos a vida a ela. E eu quero te dar a oportunidade de responder a esse texto da palavra de Deus. Eu queria te convidar a você fechar os seus olhos nesse momento, refletir. Qual é a frase que você gostaria que definisse a sua vida? Como que você tem vivido o seu dia a dia? Talvez você está aqui pela primeira vez aqui na igreja, ou chegando na igreja, conhecendo o que é ser um cristão, o que é ser um discípulo de Jesus. E você está maravilhado com o texto da palavra de Deus, que diz que nós podemos sim ter uma vida revestida pelo poder do Espírito, profunda no amor de Deus, que tem um propósito muito maior do que essa vida, que é a eternidade, que é a glória de Deus. E você está dizendo para você mesmo, está ouvindo a voz do Espírito Santo falando com você, aceita, eu quero viver com você, eu quero transformar a sua vida. E a minha palavra para você essa manhã é: não resista a essa voz do Espírito de Deus, te convidando a uma nova vida, te convidando a uma nova realidade. Abra sua vida para Jesus e deixa Ele transformar os teus pensamentos, ações, vontades, relacionamentos. Deixa Ele transformar a sua vida. Talvez você está aqui essa manhã já caminhando nessa caminhada como discípulo de Jesus há tempo. E essa palavra veio de encontro ao seu coração, trazendo um renovo, trazendo de novo uma diretriz de como é que um discípulo de Jesus caminha. E o meu desejo essa manhã para você é que você possa viver isso hoje à tarde, hoje na hora do almoço, quando você voltar para sua casa, amanhã, segunda-feira, quando você voltar para a sua dinâmica, você possa viver a sua vida pelo poder do Espírito, no amor de Cristo, para a glória de Deus. Então, durante essa oração, se você pela primeira vez está falando: Jesus, eu quero isso para a minha vida, eu quero conhecer o Senhor e ter a minha vida transformada por Ti, me salva, me transforma, me limpa dos meus pecados e me ajuda a viver essa nova vida em Ti. Eu quero te convidar a ficar em pé durante essa oração. E você responder essa oração, não só com a sua mente, mas com todo o seu corpo. Você fala: Senhor, eu quero. Se você também aqui está nessa caminhada com Jesus, e você fala assim: olha, essa mensagem falou comigo, eu quero sim que essa frase defina a minha vida. Viver pelo poder do Espírito, no amor de Cristo, para a glória de Deus. E eu quero viver isso amanhã, na segunda-feira. Eu quero viver isso hoje à tarde na minha família. Eu quero que isso caracterize a minha vida. Se você é um discípulo de Jesus já, mas que decidiu e quer responder à palavra de Deus falando: Senhor, eu quero, me ajuda a viver isso nos meus relacionamentos. Eu também te convido a ficar de pé em seu lugar durante essa oração e você buscar a face de Deus e buscar o renovo de Deus. Fica de pé nesse momento. Se você deseja, ainda de olhos fechados, igreja,
Se você no seu momento com Deus, você fala, eu quero aceitar a Jesus. Ou você está falando, eu quero viver com essa esperança, com essa expectativa, tendo as marcas de um discípulo de Jesus no meu dia a dia, na minha semana. Fica de pé no seu lugar e responde a esse convite, a esse desafio da palavra de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra nos faz conhecer o Senhor profundamente. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra, porque o Senhor é fonte inesgotável de vida, de esperança, de paz. E Jesus, existem irmãos aqui hoje, novos irmãos na fé, que estão dizendo com seu coração, com a sua vida, Senhor, eu quero essa nova vida. Eu não quero mais a minha vida vazia, sem propósito, sem esperança. Eu quero sim viver no poder do Espírito Santo de Deus, viver marcado pelo amor de Cristo, viver para a glória de Deus. Senhor, abençoa esses meus irmãos que estão aqui fazendo essa oração, entregando a sua vida ao Senhor, dando o primeiro passo de um discípulo. Aqueles que estão na internet nos ouvindo e tomando essa decisão, Senhor, abençoa, Senhor. Ajuda-os nos passo a passo, ajuda-os na caminhada com o Senhor, ajuda-os a te conhecer profundamente, a te conhecer como Pai. Ajuda-nos como igreja a abraçar essas pessoas, ajudá-los a darem os passos na fé, Senhor. Meu Senhor Jesus, eu também peço por aqueles meus irmãos que diante desse texto da palavra de Deus encontraram renovo, encontraram, Deus, a perspectiva que precisavam para domingo, de tarde com a família, para a segunda-feira, para a terça, para a quarta, viverem como discípulos autênticos de Jesus. Senhor, nos ajuda a viver o Teu Evangelho na sua plenitude. Nos ajuda a experimentar as profundezas do Teu amor. Ó Deus, o Teu poder sem limites, ó Deus. E vivermos para a Sua glória, dia após dia, momento após momento. Transforma, Deus, os nossos pensamentos, ações, vontades, relacionamentos, para que tudo isso, Deus, possa trazer glórias ao Teu nome. Edifica a Tua igreja. E Deus, renova a nossa vida, o nosso relacionamento com o Senhor e nos ajuda a prosseguir como discípulos fiéis do Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos todos ficar em pé. E antes de nós terminarmos, eu ainda gostaria de pedir que a igreja feche os olhos. Vamos continuar orando. Mas se você fez uma decisão por Jesus pela primeira vez na sua vida que você fez essa oração e tomou uma decisão por Jesus, eu gostaria que você levantasse a mão onde você está. Há pessoas assim aqui que tomaram essa decisão pela primeira vez? Aqui embaixo. Me ajuda a ver, irmãos, porque se você tomou essa decisão, erga a mão assim, para cima, para a gente poder te reconhecer, porque olha, a salvação é um fato, acontece, a gente recebe o Espírito Santo de Deus, que é o selo do Senhor na nossa vida, mas existe um processo chamado santificação, e para você caminhar nesse processo, você precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda. Tem gente que me ajuda. Por isso, se você tomou essa decisão, erga a mão, não tenha medo. Não tenha vergonha do Senhor Jesus. Ele salvou a tua vida. Amém. Nós vamos cantar essa canção. E se o Espírito Santo, que está no teu coração agora, falar, não endureça o coração. Tome uma decisão por Jesus e venha aqui na frente. Agora eu vou pedir mais desafiador ainda. Que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Porque nós queremos caminhar com você nesse processo de se tornar um discípulo de Jesus. É um processo para a vida inteira. Até o último dia da nossa vida a gente vai estar aprendendo. Mas a gente quer caminhar contigo. Amém? Enquanto nós cantarmos, se o Senhor falou com você, vem aqui à frente. Senhor, eis-me aqui, vem transformar
face a face verei. Face a face, quero ver-te bem. Então eu conhecerei, Senhor, assim como sou plenamente conhecido. Oh Deus, que habita. renova nossa mente, Santo Espírito de Deus. Querer meus dias viverei todo dia, cada dia, no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me Glória a Deus, amém. Nós sempre terminamos o nosso culto de uma forma diferente. Eu queria desafiar agora você a dar as mãos para quem está do teu lado. Vamos fechar os corredores aqui. E a gente sempre brinca que ninguém sai aqui sem receber pelo menos uma oração. Então, eu queria que você perguntasse aí o nome da pessoa que está à sua direita, à sua esquerda. Eu vou dar aí uns 2 minutinhos para você fechar os teus olhos e clamar para que Deus possa estar abençoando a semana dessa pessoa, para que Deus possa estar se revelando ela e fazendo grandes coisas na vida e através da vida dela. Já descobriu como é que é o nome? Da pessoa da esquerda e da direita. Então fecha teus olhos lá e ora por ela agora em nome de Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado por esse culto abençoado. Que aqui a gente pôde te adorar, Pai, agradecendo por essa semana com tantas bênçãos, com tanto do teu favor sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque nós não merecemos nada disso. Mas como é gostoso a gente poder te encontrar cada dia da nossa caminhada. Como é gostoso a gente poder vir aqui e junto com os nossos irmãos, a gente poder te agradecer, celebrar, a gente poder ouvir a tua palavra e sair com a nossa fé fortalecida, desafiados a poder viver ainda mais firmes para ti. Que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada, Deus, na tua presença. Pai, que o Senhor possa abençoar não só nós que aqui estamos, mas os teus missionários, Pai, o teu povo que está espalhado pela face da terra, Pai. Que o Senhor renove a sua fé de cada um deles, que o Senhor renove a força, a convicção, e que onde estão, Pai, espalhados por essa terra, eles possam pregar com intrepidez, com ousadia, a mensagem transformadora do teu evangelho. Possamos ver pelas nações, Pai, as histórias do teu poder se manifestando através de vidas, Pai. É o que nós oramos, clamamos por essa semana e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Antes de você sair, temos lá o restaurante que está aberto. Você pode junto com a tua família lá celebrar junto.
E você que pôde ouvir aqui o nosso pastor Daniel falando desse projeto lá nos Estados Unidos, você quer conversar um pouquinho mais com ele, ou mesmo participar, preenchendo lá, ele vai estar do lado da escada. Ele, a Sheila, sua esposa, vão estar ali do lado da escada que sobe para o primeiro andar. Ele vai estar ali atendendo as pessoas que vão estar conversando com ele. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.